Então, iniciando aqui a resolução de exercícios para a segunda avaliação, né, com base na nova lei de licitações, eu coloquei aqui um primeiro ponto, uma questão meramente descritiva, né, que os serviços públicos de telecomunicação, gás canalizado, só podem ser prestados pelo Estado ou a particulares mediante concessão e permissão, ou seja, não são livres à iniciativa privada. Isso mesmo, e aí eu vou responder logo a primeira e a segunda. Por quê, meus amigos? Porque a Constituição Federal, ela traz uma série de serviços que o Estado pode prestar, né? E no artigo 6º da Constituição, que é aquele que elenca lá os principais direitos sociais, ele fala, são direitos sociais a saúde, a educação, a moradia, a segurança, a proteção à paternidade, o lazer, entre outros. Esses serviços públicos prestados e previstos genericamente na Constituição, como dever do Estado, eles podem ser prestados pelo Estado, logicamente, é um dever do Estado, mas eles também são livres da iniciativa privada. Mas a iniciativa privada, quando for prestar esse serviço, ela está sujeita ao controle do Estado. Vou dar um exemplo para vocês. O serviço de educação é um direito social. O Estado presta, vocês sabem que tem educação pública, nós estamos tendo aqui uma aula de educação pública, né, em Universidade Federal, mas ele também é livre à iniciativa privada. Agora, se eu quiser montar uma universidade privada, eu estou sujeito ao controle do Ministério da Educação, ok? Então, é assim que funciona. Saúde, mesma coisa. Existe hospital público, uma clínica particular está sujeita à vigilância sanitária, ao controle dos órgãos públicos como um todo. Por exemplo, se a minha clínica for uma clínica que trata com oncologia, né, e se eu tiver equipamentos, eu vou estar sujeito ao Conselho Nacional de Energia Nuclear, CNEM, porque eu vou trabalhar com energia nuclear ao fazer o bombardeamento, né, de células cancerígenas. Vocês já devem ter visto isso aí, uma espécie de radioterapia, né, com câncer, então ali utiliza energia nuclear. Então, para que não tenha essa manipulação da energia nuclear para fins que não sejam pacíficos ou de medicinais, existe esse conselho, um órgão público federal, ele vai controlar lá a sua clínica médica que trabalha com esse tipo de serviço. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Só que a Constituição traz outros direitos que não estão elencados no rol de direitos sociais, outros serviços, serviço de telecomunicação, gás, serviço de água, energia, dentre outros. E a Constituição coloca, e esses outros que não estão elencados como direitos sociais, eles podem ser prestados pelo particular, mas mediante uma concessão ou uma permissão. Então, o Estado ele é o titular do direito, nunca vai perder a titularidade, mesmo que ocorra uma privatização, ele não vai perder a titularidade, ele vai só outorgar temporariamente, né, por 10, 20, 30, sei lá quantos anos, vai depender muito do tipo do projeto que é feito para criar aquele serviço público, e aí ele não é livre à iniciativa privada, tá? O particular tem que se sujeitar a um processo lá de concessão ou permissão, ok? Energia, por exemplo, eu não posso montar aquelas usinas eólicas sem ter autorização do Estado, ok? É livre o serviço, de certa maneira, mas você precisa de uma concessão aí do Estado, já que você vai comercializar essa energia. Se você vai colocar uma pequena fonte de energia para si, não vai ter problema, tá bom? A autogeração, né? Mas a partir do momento que você vai colocar isso na rede de energia, aí tem que ter o controle estatal. Então, são meros itens de descrição, né? A primeira e a segunda questão são verdadeiras, a segunda é uma mera descrição também, ó. Os serviços que elencam direitos sociais, saúde e educação, por exemplo, caso sejam prestados por particulares, serão sempre considerados serviços privados, que não exclui também existir serviço público. Então, os serviços privados sujeitos ao regime privado, porém são submissos à fiscalização e controle estatal inerentes ao poder de polícia, tá bom? Então, a minha escola particular, lá o regime jurídico é direito privado.
Não tem aquela questão de moralidade, impessoalidade, não. Se a minha escola é uma escola, sei lá, católica, digamos, e aí tem uma disciplina de as crianças utilizam essa farda, não tem que se falar liberdade de se vestir, não. Ali é o fardamento escolar, tá? Daquela instituição privada, você não pode entrar com ação para o juiz obrigar você a usar qualquer tipo de roupa. Se você não quer um contrato educacional, ok, você faz lá a rescisão e arca com as multas que tiver no contrato, etc. Terceira, a concessão do serviço público ocorre mediante licitação. Aqui, pessoal, eu queria que vocês observassem, eu vou ler o item, mas a diferença entre concessão e permissão. Ó, a concessão do serviço público ocorre mediante licitação. Tanto a permissão como a concessão tem que ter um procedimento licitatório. Aí ele coloca aqui, necessariamente sobre a modalidade de concorrência. A pessoa jurídica, o consórcio de empresas, nunca pessoas físicas, que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. A verdadeira é o conceito legal lá de concessão. A permissão, pessoal, ela tem algumas diferenças, tá? Qual é a diferença desse conceito? Primeiramente, a permissão não vai ser necessariamente sobre a modalidade de concorrência, ela pode se sujeitar às outras modalidades, tá bom? E agora, com a nova lei de licitação, nós temos novas modalidades licitatórias, né? E, enfim, então, agora a nova lei está excluindo a tomada de preços, o convite, mas isso era... Aliás, está sendo porque a nova lei ainda não está em vigor, né? A nova lei de licitações. Mas essas outras modalidades poderia para uma permissão. Então, por exemplo, uma permissão de linha de topic de uma linha intermunicipal, que é uma coisa mais simples, tá? Então, nesse caso, era comumente feito permissões. Já uma concessão de uma linha aérea, que é algo que vai envolver maior porte de recurso público, de recurso particular, né? Tem que comprar uma aeronave, tem que criar uma companhia aérea, etc. Isso geralmente é feito por uma concessão, tá? Então, a primeira diferença entre a permissão e a concessão é, na concessão, tem que ocorrer a licitação na modalidade de concorrência. Na permissão, pode ser, a priori, qualquer outra modalidade licitatória. Não pode ser qualquer outra, pessoal, porque também não vai ser um concurso, logicamente, né? Que o concurso é para escolha de trabalho técnico, artístico ou científico. Não é para delegar um serviço público. Outro detalhe é que na concessão ele é feito a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, e a permissão pode ser feita para a pessoa física. Ou então a linha de ônibus, pode ser feito eu, um microempresário, uma pessoa lá que tem o meu MEI, microempreendedor individual, tenho o meu micro-ônibus e quero viver disso. Então, às vezes, a depender do porte lá da linha, pode ser feito várias permissões para várias empresas, ok? Ou várias pessoas físicas. Aí que demonstra capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco, é o conceito comum a ambas, ok? Então, saibam da diferença entre essas duas formas de delegação do serviço público, tá? Vocês podem até lembrar do que eu falei no início do semestre. Ou o Estado presta diretamente um serviço público através de seus órgãos, tá bom? Ou ele pode também criar uma nova pessoa jurídica, ou uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma autarquia ou uma fundação, que isso é descentralização, ou ele pode delegar ao particular, tá certo? Delega o particular através de concessão, de permissão, etc. Então, por exemplo, eu pego o serviço de educação, a União resolveu criar universidades federais, ok? Ela não quis prestar diretamente o ensino, ela criou uma nova, ela fez uma descentralização, tá certo? Mas ela poderia, por exemplo, nós temos a ESAF, né? A ESAF, salvo engano, é uma fundação pública, que é a Escola Superior de Administração Fazendária, que ela faz treinamento, sobretudo
para pessoas que trabalham com o fisco, né? Fisco, Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, faz treinamento, aperfeiçoamento, etc. Então, isso aí poderia ser delegado para um particular. A ESAF está com estrutura muito pesada para o Estado, são tantos servidores, custo para o orçamento da União tal. É melhor ele fazer uma permissão ou é melhor ele contratar a universidade para dar cursos específicos para os servidores. Então, é questão de técnica gerencial, tá? Faz parte, o Estado tem que economizar e, enfim, isso ocorre, ainda mais com o ensino digital, hoje que pode ser prestado por várias empresas, né? Então, eu não estou defendendo a privatização das fundações públicas, não, mas algumas poderiam ser objeto, assim, de uma discussão. Não estou falando do caso da ESAF, que é uma instituição seríssima, né, que presta um serviço de alta qualidade, tá? Mas uma ou outra poderia ser revisto, uma parte, tá bom? Nada impede a discussão em torno da eficiência dos serviços públicos. Quarta questão, o objetivo primordial da licitação é a observância do princípio constitucional da isonomia. Sempre, eu deixei destacado, selecionando a proposta que apresente o menor preço. Eu falei para vocês que nem sempre é o menor preço, né? É a proposta mais vantajosa, tá? E eu coloquei os tipos de licitação de acordo com a nova lei, né? Que é menor preço, maior desconto, que é a inovação, técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de leilão, e maior retorno econômico, outra inovação, né? Retorno econômico é algo muito interessante, tá? Então, o que é mais vantajoso vai depender do edital de licitação, mas vai levar em consideração não apenas o preço, tá? Qualquer pergunta pode interromper ou colocar no chat. Quinta, vedada a licitação cujo objeto inclua bens ou serviços sem similaridade de marca, sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, como, por exemplo, para a aquisição de um específico satélite, né? Então, a nova lei de licitação mantém essa questão da inexigibilidade, eu coloquei até a outra questão, ela é complementar, está lá pelo artigo 73, mas você não pode, eu abordei isso na aula, colocar que uma licitação vai ser feita com a preferência de marca, tá bom? Então, uma licitação para smartphone, licitação para veículo, e não licitação para comprar iPhone, licitação para comprar Fiat Uno ou Ford, não pode ter esse tipo a priori, não pode ter esse tipo de destinação. Aí, se tecnicamente for justificável, aí você pode até abrir, porque é para repor peças de um equipamento tal. O poder público, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem uma gráfica, e essa gráfica tem um equipamento da marca alemã J, tá bom? E existem vários representantes comerciais da marca alemã J. Aí ele pode abrir uma licitação para comprar peças da marca J, porque existem várias pessoas que vão poder ofertar, ok? Mas se tivesse só o importador, aí não. Se tivesse só um vendedor da marca J, nem faz, né? Inexigível, ok? Então tá verdadeiro. Sexta, a inexigibilidade de licitação ocorre por impossibilidade jurídica. Não há pluralidade de potenciais concorrentes. Ou seja, só vai existir um produtor, ou é para o caso de profissionais de notória especialização, ou é para o caso de artista consagrado pela crítica, né, ou pela opinião pública, por objetos que possam ser contratados por credenciamento, que isso é inovação da nova lei, e para aquisição ou locação de imóveis cujas características das instalações e a localização tornem necessária a escolha. Então, também é outra inovação. Se eu tenho uma repartição pública, por exemplo, a sede do Poder Legislativo
do município, uma Câmara de Vereadores, e aí a Câmara de Vereadores precisa de uma expansão. Vocês acham que ela vai expandir para uma sede a um quarteirão, 2 quarteirões, 2 quadras ou 1 quilômetro? Geralmente ela, para manter a eficiência e não ter gastos com transporte, etc., ela vai querer locar um imóvel mais perto possível. Então, se tiver uma casa vizinho ou a 30 metros, 50 metros, logicamente não é feita uma licitação, né? Ele vai lá e aluga aquele que está mais perto, porque, enfim, está mais perto, ou pela característica das instalações, já está construído, é um prédio de 3 andares, tem os banheiros, tem elevadores, que é o que necessita esse de instalação que nós estamos buscando, etc. Ok? 7, vocês viram que eu coloquei um questionário bem misto de questões, no sentido de que eu vou voltar para licitações, vou para serviço público, vai para servidor público, então está misturado aqui, não se preocupe com isso. São requisitos para aquisição da estabilidade, né? Concurso público, tá? Nomeação para o cargo público, tem que ser nomeado, logicamente. 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho. São esses 4 requisitos aí para que o servidor possa ser considerado estável, né? Estabilidade essa que está sendo ameaçada aí por alguns projetos, né? A gente tem ouvido falar, etc. Lembrando, pessoal, que eu estou falando aqui de servidor público, né? Não estou falando de empregado público. O empregado público, ele não tem estabilidade. Então, o empregado público geralmente está trabalhando nas entidades da administração indireta, tá? Aquelas entidades da administração indireta que são pessoas jurídicas de direito privado. Quais são? Lembram? As entidades da administração indireta eu vou falar de novo. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Quais dessas 4 têm personalidade jurídica de direito privado? A autarquia não, tem personalidade jurídica de direito público. A fundação vai depender da forma como ela foi criada. Pode ou ter personalidade jurídica de direito público, elas se equiparam à autarquia, ou ela tem personalidade jurídica de direito privado, se ela for somente autorizada por uma lei. Aí ela vai se equiparar à empresa pública, sociedade de economia mista. Nessas 3 aqui, que tem personalidade jurídica de direito privado, os seus agentes são empregados públicos. Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, Petrobras, são empregados públicos. Então, esse regime jurídico que a gente aborda para os servidores públicos não se aplica a eles não têm estabilidade. É claro que tem uma certa estabilidade, né? Vocês ouvem, é comum falar em demissão em massa da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras. Não, é incomum, ok? Existe, mas não é comum, ok? Então, eles têm uma certa estabilidade. Outra coisa, o servidor público, ele não é intocável, né? Ele pode estar sujeito à perda do cargo por um processo disciplinar, por uma sentença judicial. E nós temos centenas de casos de servidores públicos que perdem o cargo por processo disciplinar, ok? Isso não é incomum, nem um pouco. Eu fiquei agora para a questão número 8. O servidor público que seja eleito para qualquer cargo do Executivo ou do Legislativo Federal ou Estadual, caso haja compatibilidade de horários, acumulará o exercício do cargo eletivo com o seu cargo, emprego ou função público. Não, ele não vai acumular. Pelo contrário, né, qualquer servidor público que seja eleito para cargo do Executivo ou do Legislativo Federal e Estadual, cargo do Executivo Federal, Presidente da República, cargo do Executivo Estadual, Governador, cargo do Legislativo Federal, Deputado Federal, Senador, e cargo do Legislativo Estadual, Deputado Estadual. Então, para todos esses cargos, um servidor público que seja eleito, ele vai ter que pedir o afastamento, tá? Licença sem remuneração para assumir o cargo público, ok? E aí ele vai receber a remuneração, para receber a remuneração do cargo eletivo, cargo público eletivo.
Tá? Então, se eu, professor, for eleito deputado federal, tenho que me afastar do cargo de professor da Universidade Federal do Ceará, vou assumir o cargo como deputado federal e vou receber minha remuneração de cargo de deputado federal. Tá? Agora, o único cargo que permite acumulação, eu vou continuar sendo servidor público e vou ter um cargo eletivo, é o cargo de vereador. O vereador, se houver a compatibilidade de horário, aí o servidor público pode manter os dois cargos. Então, por exemplo, eu sou professor de Universidade Federal, fui eleito vereador, se eu falar lá com o meu departamento, me explicando essa situação e me forem colocadas disciplinas para a noite, eu posso, sim, desempenhar a função de vereador e vou receber a remuneração de professor da universidade e de vereador de um município, ok? E o caso de prefeito, professor, que o senhor não falou, o prefeito, ele tem uma peculiaridade. O prefeito, que é servidor público, ele também tem que se afastar do cargo, mas ele vai poder optar pela remuneração. Aí, por exemplo, eu sou, digamos, auditor fiscal da Receita Federal, ganho lá 28 mil reais. E sou eleito prefeito de um município muito pequeno, que tem 5, 6 mil habitantes, e lá o cargo de prefeito recebe a remuneração de 12 mil reais. Nesse caso, eu vou optar, logicamente, pela maior remuneração. Então, eu vou continuar, eu vou ter que me afastar do cargo e vou receber a remuneração de 28 mil reais, né? Mas vereador pode acumular. Então, é difícil você conseguir ser vereador e acumular, né? Talvez um dos cargos que permite mais é professor, né? Policial é até complicado, mas nós temos alguns cargos de policiais, tá? Que conseguem, porque tem aquele plantão que passa 12 horas, 12 por 36, é um negócio mais ou menos assim. Aí não sei como é que funciona. Ok? 9. A Constituição assegura aos militares a livre sindicalização e exercício do direito de greve. Falso, né? Aliás, as carreiras policiais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso com repercussão geral, que eles não podem fazer greve, né? No caso, militar nem sindicalização pode, né? Então, assim, eles podem fazer movimento grevista. O que é o movimento grevista? Colocar cartazes, né? Fazer reuniões, dar alguma entrevista, solicitar as melhorias salariais, solicitar melhorias estruturais, mais segurança dos equipamentos, aperfeiçoamento, qualquer que seja a melhoria, né? Então, isso pode ocorrer. Agora, paralisação da atividade policial, isso é proibido, né? Tem, inclusive, tipos penais, motim, né, no Código Penal Militar, e entre outros, e isso gera ampla responsabilização. Nós já tivemos no estado do Ceará, no estado da Bahia, aliás, no Brasil inteiro, vários casos de greves de polícia, e as pessoas são expulsas mesmo da corporação, e é uma questão muito grave, tá bom? Dez. Em regra, o judiciário não intervém na correção de gabaritos de prova de concurso, mérito administrativo, que isso é discricionário, né? Salvo quando o conteúdo da prova incluir assuntos não enumerados. É isso mesmo. Então, o Poder Judiciário, ele não intervém, como regra geral, em concurso público, porque isso é uma questão discricionária da banca, tá? Você pode fazer o recurso administrativo, etc. Mas, assim, se tiver um concurso para analista para policial, digamos, policial militar, e lá no tópico direito administrativo fala que a matéria é servidores públicos, princípios da administração pública, etc. E com a questão sobre licitações, e não está no edital que vai cair licitações, você pode entrar com ação se a banca não anular o item ou a questão que envolva um tópico que não está
previsto no edital, porque é uma questão até de legalidade, né? Você está cobrando algo acima do que está previsto lá no certame, no edital de convocação, ok? Mas assim, a resposta correta é a B e não a C, então, na minha prova oral eu fui melhor do que o outro candidato, isso não está sujeito não está sujeito ao controle do Poder Judiciário, que é a discricionariedade da banca examinadora. Ok? 12. Em nenhuma outra hipótese pode haver interrupção ou descontinuidade dos serviços públicos. Então, qual seria, então, as hipóteses? Emergência, isso, ou após prévio aviso por razões de ordem técnica ou segurança das instalações ou por inadimplemento do usuário. Isso mesmo. Emergência, por exemplo, romper uma barragem e aí tem que desligar a energia de uma cidade porque a água vai chegar nessa cidade, pode causar problemas de choque, etc. Então, emergência, desliga, ok? Logicamente, pode suspender o serviço público de energia. Ou então... Professor? Desculpa, professor, eu acho que o Pois senhor não? pulou a 11. Em regra, pode haver exceção. Acho que o senhor pulou a 11. Eu volto já para 11. Obrigado, João Marcos. Desculpe. Então, assim, por razão de ordem técnica também, mas tem que ter o prévio aviso. Vocês recebem lá na conta de água, de energia, no próximo dia 20 do mês, haverá suspensão da prestação de serviço de água de meio-dia às 18 horas, que vai ser feita a troca da tubulação, etc. Então, pode. Ok? Agora, tem que ter o aviso prévio. Esse aviso prévio tem que ser claro, né? Rádio, TV, tem que vir na conta de caixa alta, negrito, tá bom? Isso é importante. Ou por inadimplemento do usuário. Também não paguei a conta de energia, tem que ter o aviso. Eu, inclusive, questiono bastante aquele aviso que vem na conta e ele é muito pequeno, né? As pessoas quase não conseguem enxergar. Então, algumas companhias de água e de energia, elas não entregam a fatura, né? E as pessoas têm muitas obrigações com conta, etc., e acabam que esquecem de pagar uma conta. E eu já verifiquei, já vi casos, já passei por isso, né? Chegou a outra conta, eu paguei normalmente, não li, não, só vi o valor que era, mas não vi que, porque era muito pequeno, dizendo, o mês anterior está em aberto. É uma letrinha muito pequena, né? Então, ao invés de ele colocar já na conta essa possibilidade de você já pagar, não. Aí você tem que ir atrás. Em vez por outra, você não se atenta a isso, eles fazem um corte. Na minha opinião, esse corte é absurdo, né? Porque antigamente, eu me lembro que vinha uma carta de corte mesmo, uma carta que vinha letra grande, aviso de corte, né? Se no prazo de 72 horas não for efetuado o pagamento, será efetuado o corte. Então, isso sim é um aviso de corte, claro, né? Ok? 11. Em regra, pode haver cessão na execução dos contratos administrativos a terceiros. Eu falei para vocês que um dos princípios lá dos contratos administrativos, uma das características, me desculpe, é a pessoalidade, né? Então, se a minha empresa venceu a licitação, logicamente ela que vai ter que ser contratada. Se ela foi contratada, ela não pode estar delegando isso para um particular, para uma outra empresa, que eu estou fraudando o processo licitatório. Então, assim, a subcontratação só pode existir se a administração autorizar. Geralmente, ela autoriza isso no próprio edital, né? Eu falei para vocês, quando for uma obra, sei lá, bem complexa, uma reforma de um estádio de futebol, dei até esse exemplo, né? Que envolva gramado, som, áudio, né? Então, um telão. Então, essas coisas, às vezes, as construtoras não trabalham. Elas podem subcontratar o sistema de som do estádio, o gramado, tá? Mas, geralmente, a própria administração autoriza isso, ok? Por exemplo, uma rodovia, né? Uma construtora faz a rodovia e tal, mas os editais,
geralmente possibilitam que a sinalização possa ser subcontratada, porque a construção trabalha lá com pesado, mas a sinalização, que envolve algo mais técnico, de trabalhar com a tinta específica, são máquinas específicas, e isso pode ser subcontratado numa obra de uma construção, de uma reforma de uma rodovia, ok? Ou, por exemplo, eu vou fazer uma concessão de uma rodovia. Aí tem lá no contrato de concessão que a saúde da rodovia pode ser subcontratada. Isso é comum, né? Em vários estados. Pega uma rodovia e ela tem uma manutenção impecável e tem algumas ambulâncias, né? Essas ambulâncias são subcontratadas, tá certo? Porque a empresa que trabalha com a administração de rodovias, ela é mais especializada em fazer a jardinagem, cuidar do asfalto, né? Esse tipo de coisa. Aí pega a saúde, é melhor para eles contratar do que ter um médico próprio, um enfermeiro, né? Esse tipo de coisa. 13. Serviço adequado, esse é o conceito legal que eu coloquei. É aquele que satisfaz as condições de regularidade, tá? Segurança, atualidade, eficiência, cortesia na prestação e modicidade de tarifas. Isso mesmo, é o conceito. É regular, é contínuo, é seguro. Se você, por exemplo, pegar um ônibus e nesse ônibus você está segurando aqui e quebra aquela haste de apoio, isso é uma falha de segurança, né, de um serviço público, ok? Então, um serviço público de transporte, etc., tem que ter seguro, tá? Atualidade, os ônibus estão incorporando sinais de Wi-Fi, ou seja, está se atualizando. O poder público tem colocado aplicativos para mostrar onde é que estão os ônibus, etc. Isso é a atualidade que deve existir no serviço público. As aulas digitais, etc. Nada mais, nada menos do que uma manifestação dessa atualidade, enfim, adaptação a novas tecnologias. É claro que a pandemia ainda meio que forçou a gente a se atualizar, mas está sendo algo um pouco atropelado, né? Precisa de um planejamento e de um estudo maior. Eficiência, cortesia na sua prestação, né? Serviço público, pessoal, não é um favor, é um dever do Estado e um direito do cidadão. Então, eu não tenho que ser cordial com vocês porque eu sou uma pessoa simpática, não é meu dever de servidor público. Tá bom? Eu não posso chegar e dar sermão para os alunos, desculpa a palavra, esculhambar, né? Ficar falando que eles são que vocês são irresponsáveis, ou... Enfim, isso não cabe a um professor. O professor, claro que cabe a ele chamar atenção, mas ele tem que fazer isso de forma cordial, né? De forma séria, correta, mas ele nunca vai poder humilhar as pessoas, tá? Isso é uma falha do serviço público e pode gerar também uma sanção disciplinar, ok? Isso vale para qualquer serviço público, inclusive de segurança pública, né? Então, quando chega uma abordagem policial, ela não pode ser, assim, truculentas por qualquer motivo. Claro que ela pode ser forte, porque envolve a depender do contexto, eles estão numa perseguição, mas, assim, nessas fiscalizações de rotina, né, você ser obrigado, tá todo mundo sendo parado numa barreira sanitária. Aí, no seu caso, você é obrigado a deitar no chão, colocar as mãos para trás e não oferece resistência alguma a sair do carro, e tira toda a bagagem do carro e, sabe, uma cena que desnecessária, né? Tem que ter uma fundada suspeita para que isso ocorra. Não pode, genericamente, você fazer divergências em abordagens, né? E que isso gere algum tipo de constrangimento que poderia ser claramente evitado, tá bom? Então, uma coisa eu pego o nome da pessoa, o carro está com emplacamento vencido, opa, estou lá no sistema de trânsito que você tem antecedentes criminais,
estou vendo, opa, aí tudo bem, vamos fazer uma abordagem mais calma, né? Mas, assim, às vezes há abuso. Abuso há em qualquer tipo de função, não só nas de polícia, né? De educação, de saúde, etc. Empresas públicas, devido ao seu caráter eminentemente privado, não estão obrigadas a fazer licitação. Na verdade, pessoal, a própria lei lá que aborda o estatuto da empresa pública, né? Elas colocam procedimentos licitatórios. Elas não fazem licitação para suas atividades fins. Eu já comentei isso com vocês, né? Então, a atividade fim da Petrobras não é vender petróleo, não tem licitação para vender petróleo. Mas para as atividades meios, comprar um veículo, comprar papel, construir uma nova sede, tem que fazer licitação, tá? 15, a União, em suas contratações públicas, não pode conceder tratamento diferenciado às microempresas. Falso, né? Na verdade, pode, o Estatuto da Microempresa coloca isso. Há ressalvas na lei de licitação, na nova lei de licitação sobre isso, né, também. Então, logicamente que pode, sim, ter esse tratamento diferenciado. Isso é uma forma de garantir a isonomia, não a violação ao princípio da isonomia. 18, se eu só voltar aqui, porque para mim está aparecendo cortado. Só um minuto. Os contratos administrativos, em regra, são precedidos de licitação. Logicamente, tem que ter a licitação, depois tem um contrato. Nos convênios, por outro lado, não há licitação. Lembra que eu falei sobre convênio, né? Podendo qualquer das partes denunciar o convênio, deixar de manter o acordo de cooperação mútua. Claro que cumprindo as obrigações inicialmente pactuadas, né? Então, se tem um convênio entre duas prefeituras para fazer o transporte de passageiros, de enfermos, né? E elas compram lá, cada um compra uma ambulância, fazem um convênio para trazer pacientes para um hospital regional. Então, se o município não quiser mais, porque ele está construindo um hospital que tem uma especialidade, ele se desenvolveu e não vai mais precisar levar para o regional, aí ele cancela o convênio, da noite para o dia, tá bom? Não é um contrato administrativo que tem prazo, etc. Tá? Agora, se tiver um convênio porque 2 municípios compraram uma ambulância, eles estão pagando, então tem que ver essa questão do repasse de recursos, para que seja sanado, né, toda essa questão que ocorre, que faz parte de uma dissolução de um convênio, ok? A adjudicação compulsória implica vedar a administração ou proibir a administração, uma vez concluído o procedimento licitatório, a atribuir o seu objeto a quem não seja o vencedor. Isso mesmo. Então, se eu venci a licitação, o objeto da licitação vai ser me adjudicado para que eu possa ser contratado. É uma mera consequência, né, da vitória no procedimento licitatório, ok? F. Licitações e contratos podem ser anulados se houver interesse público? Falso, pessoal, porque a anulação é em caso de ilegalidade. A revogação que é em caso de interesse público. Tá bom? Cuidado para não confundir isso. Isso é para o ato administrativo, qualquer que seja, em licitação, em contrato, em serviço público, em qualquer matéria que a gente queira adotar no direito administrativo. Anulação e ilegalidade, revogação e interesse público. A administração é dispensada de realizar licitação para compra de hortifruti granjeiro? Sim, a nova lei de licitação coloca como uma forma de dispensa, certo? Lembrando que vocês não precisam lembrar, decorar, memorizar as mais de 30 hipóteses de dispensa de licitação. Geralmente você vai lá para os casos de inexigibilidade. Artista, só tem um produto, imóvel, né? Mas, assim, as formas de dispensa não cabe você memorizar.
22. Um concurso público de provas e títulos para prover cargos técnicos é uma modalidade de licitação que adota o tipo melhor técnica. Não, pessoal. Concurso público de provas não é um concurso de acesso a cargo público. Tá? O concurso, enquanto modalidade licitatória, é o concurso para escolha de trabalho. Não é para contratação de uma pessoa por prazo indeterminado, é para escolha de um trabalho, de um serviço. Então, um concurso de teatro, um concurso de monografias, um concurso para escolher um projeto. Não é um concurso para contratar uma pessoa. Ele misturou aí as matérias, tá? Esse item de prova. E 23. O pregão, na modalidade eletrônica, só deve ser utilizado pela administração de forma subsidiária, ou seja, quando não houver outra forma de conduzir o processo licitatório. Falso. Pessoal, o pregão ele vai ser utilizado, aliás, eu falei para vocês que a administração pública ela sempre vai escolher a modalidade licitatória mais simples, né? Então, geralmente ele vai para as mais simples. Se, por exemplo, é comprar um produto e a administração pública tem departamento de licitação com o pessoal treinado, que faz pregão, ele vai para o pregão que é bem simples, o pregão eletrônico. Tá? Só que o pregão tem que ser para bens e serviços comuns. Ok? Então, assim, não é em caráter subsidiário o pregão. Pode ser a primeira hipótese logo. 24. A dispensa de licitação é permitida para escolha de trabalho técnico? Não, não é dispensa. Trabalho técnico artístico-científico. Ele vai fazer uma licitação na modalidade concurso. Ok? 25. Aplica-se aos contratos administrativos a exceptio non adimplente contratos, que é a exceção do contrato não cumprido, na hipótese de atraso injustificado superior a 90 dias do pagamento devidos pela administração pública, né? Verdadeiro, eu falei para vocês, se a administração pública suspendeu o pagamento, a minha empresa ela faz manutenção de elevadores para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Aí eu tenho um contrato que eu recebo por mês R$3.000, R$4.000. Se houver a suspensão do pagamento por 30 dias, eu tenho que manter lá o contrato, eu vou cobrando, né? 60 dias também, mas passou 90 dias, aí você pode recorrer ao Poder Judiciário, se não tiver um mútuo acordo, e solicitar lá a suspensão do serviço ou até a rescisão do contrato, tá bom? 26, já falei, né? A pessoa física pode ser concessionária? Não, só pessoa jurídica ou consórcio em empresas. Já permissionária ela poderia ser. 27. A contratação mais vantajosa para a administração pode analisar o ciclo de vida do objeto verdadeiro, a inovação lá do artigo 11 da nova lei de licitação, né? Então, o ciclo de vida, eu vou comprar veículo, né? Um veículo dessa natureza, ele roda 100 mil quilômetros, o outro roda 500 mil, motor, ou então, enfim, a substituição de peças, isso é muito importante, às vezes é um barato que sai mais caro, tá? Então, o ciclo de vida foi colocado na nova lei expressamente como uma questão que deve ser analisada para fins da contratação da proposta mais vantajosa. O governador do estado e um deputado estadual do Espírito Santo é agente público? Sim, são sim agentes públicos, tá? São agentes políticos e agentes públicos na acepção mais genérica. 29. Os servidores das fundações que tenham personalidade de direito privado, das empresas públicas e da sociedade de economia mista são contratados
pelo regime da legislação trabalhista e ocupa emprego público. Tudo bem. Agora, essa questão é uma questão de concurso público, tá? E, na verdade, as pessoas... Eu já vi o questionamento dessa questão porque tem a expressão aqui servidor, né? Mas isso não torna o item incorreto, tá bom? Porque, assim, servidor é que está servindo, não é, ele está falando os servidores públicos, tá? O correto seria usar as pessoas que trabalham nas fundações e tal, e tal, e tal, os ocupantes de função, de... Aí estaria uma expressão mais correta, tá bom? Mas não torna o item incorreto ter a palavra servidor, não. Ok? 30. Segundo a Constituição, a administração pública pode promover contratação de servidores públicos por tempo determinado, sem a realização de concurso público, quando houver, né, excepcional interesse público, enfim. Na verdade, pessoal, não vai contratar servidor público. Deixa eu só subir e descer aqui para me enxergar. É porque está falhando aqui. Só um segundo. Não sei o que foi que aconteceu, não está aparecendo aqui para mim, mas a questão abordava a questão de contratação de servidor público por tempo determinado. Não existe essa possibilidade. Servidor público é contratado por tempo indeterminado. Na verdade, isso é uma função, né? Então, por exemplo, é um temporário, não é servidor público. É o caso dos professores substitutos, que são contratados por tempo determinado. Ou então, eu acho que está tendo até agora uma seleção para o IBGE, né? Então, essas pessoas que são contratadas para fazer o censo não são servidores públicos. Ok? A gente está indo para que item agora, hein? Que agora ficou aqui, eu não estou conseguindo enxergar aqui o item. Qual é a questão agora, pessoal? É a 31, a modalidade licitatória pregão. Pode ler? Posso, professor? Só um minuto. Cadê? A modalidade licitatória... No meu aqui é 31. A modalidade licitatória pregão é a forma de leilão aplicável à aquisição de bens que envolvem tecnologia sofisticada ou serviços técnicos especializados. É falso esse item, pessoal, porque pregão não é utilizado para serviços especializados, mas bem serviços comuns. Eu já falei isso, tá bom? 32. O atraso injustificado no início de uma obra, serviço ou fornecimento é motivo para imposição de penalidade, mas não a rescisão do contrato. Isso. Agora sim, pessoal, a nova lei, eu até coloquei o 32 e 33 juntos, porque é o seguinte, sem problema, Gisele, eu vou colocar o link da gravação, não se preocupe. Deixa eu ler o 33, ó. Não se admite a rescisão judicial do contrato, uma vez que apenas a administração, em juízo de conveniência e oportunidade, cabe decidir a manutenção da avença contratual, né? Então, eu coloquei esse artigo 146 da nova lei porque ele trouxe mudança nessa temática. Mudança no sentido de que, constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução do contrato, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou anulação somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público. Tem vários artigos, tem uns 3 falando sobre essa temática. Então, a nova lei coloca muito cuidado para fazer a anulação de um contrato administrativo. Tem que ter interesse público, tem que primeiro tentar sanear, não é qualquer atraso que vai ensejar uma penalidade de rescisão, tá?
Antigamente não, antigamente a nova lei não colocava e poderia ensejar, inclusive, uma rescisão. Eu atrasei um dia a obra pública e foi rescindido meu contrato porque foi provado o descumprimento. Eu até confesso, né, o descumprimento. Mas esse descumprimento ocorreu, sei lá, porque não chegou um produto, porque ocorreu um atraso na contratação por problema no Ministério do Trabalho, com a carteira de trabalho, enfim, uma questão que pode ser sanada, tá bom? Então, por mais que a lei anterior pudesse prever hipótese de rescisão, a nova coloca com muito mais cautela, tá? Isso é interessante. Você pode pensar num primeiro momento que tire poder da administração pública, mas não, ela joga mais responsabilidade à administração pública, tá bom? Trinta e quatro é garantida a todo servidor público. Está repetido. Não está repetido, está com outras palavras. Direito a livre associação sindical e o direito irrestrito de greve? Não. Policiais, por exemplo, não têm direito irrestrito de greve, tá? Mas a associação sindical, etc., não tem problema. E os militares, lembrando que nem a associação sindical é possível, né? A exigência de um exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público somente pode ser levado a caso se existe uma lei, né? Isso mesmo. O exame psicotécnico ele pode ser exigido só por um edital de um concurso público. Tem que ter uma lei. A lei que criou o cargo, por exemplo, a lei que criou o cargo de policial rodoviário federal, ela coloca lá como requisito do cargo a aprovação no exame psicotécnico. Mas, se não tivesse isso na lei, não poderia ter no edital do concurso de policial rodoviário federal tal exigência. Assim como, por exemplo, no cargo de professor, não é exigido o exame psicotécnico. Então, não pode um concurso para professor da Universidade Federal da Bahia, um professor ser submetido a um psicotécnico, tá bom? Pode entrar com mandado de segurança. O concurso público tem validade de 3 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, é 2 anos, o que diz a Constituição lá no artigo 37, tá? O servidor público estável apenas perderá o cargo em razão de decisão judicial? Falso. Processo administrativo, disciplinar, ou se ele não for aprovado na avaliação, né, do estágio probatório dele, tá bom? Então, não é só decisão judicial. As indenizações concedidas ao servidor público integram o conceito de remuneração? Não. Então, se um servidor público recebe um auxílio para fazer a transferência dele, ou se o servidor público recebe indenização para participar de um evento no exterior, é pago a passagem diária, isso não vai integrar o conceito de remuneração para fins de aposentadoria, para fins de 13º salário, não. Eu vou ganhar mais naquele mês, mas não significa dizer que a minha base de cálculo para fins de outros efeitos seja aumentada, ok? A aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos de idade, isso. Aposentadoria compulsória, você tem que sair do serviço público, tá? Aplicam-se aos bens da autarquia, eu não vou nem cobrar bens, né? Os atributos da impenhorabilidade e imprescritibilidade, está verdadeiro, mas não é uma matéria que eu venha a cobrar. Bens públicos, né? A Praça dos Três Poderes é um bem público distrital, está verdadeiro, não vou cobrar isso. 42. A divulgação no Portal Nacional de Contratação Pública é condição indispensável para a eficácia do contrato administrativo. Sim, é um dever de publicidade colocado na nova lei, esse portal, né? Então, vamos ver, eu acho que são 6 meses o prazo que a nova lei está dando para que sejam criados esses portais. Ok? Estamos terminando. A autorização do serviço público constitui ato administrativo bilateral, vinculado e precário. Falso. A autorização de um serviço de táxi é unilateral, a administração que impõe e é discricionário, além de ser precário também, não é vinculado. Tá? Então, a administração pública pode cancelar essa autorização, tá?
E, enfim, é algo bem mais precário do que uma concessão em permissão, que é um contrato com cláusulas específicas, tem um prazo, etc. O Serviço de Defesa Nacional, Segurança Interna e Fiscalização são exemplos de serviços públicos indelegáveis, verdadeiro. Tá? Eu fiz uma discussão sobre isso, né, falando sobre segurança interna, quando estava abordando a matéria de serviços públicos, a questão lá do serviço de monitoramento, se pode ou não ser delegado, né? A gente fez uma discussão sobre isso. E os particulares que eventualmente colaboram com o poder público, como os mesários. Não estou conseguindo enxergar. Mesários e jurados não são considerados agentes públicos. Isso mesmo. Espera aí. Deixa eu ver aqui o item. Os particulares que eventualmente colaboram com o poder público, como os mesários e os jurados, não são considerados agentes públicos. Falso, eles são considerados agentes públicos. Não sei porque tem um V aí. Eles são sim considerados. Então, por exemplo, eu, Felipe Braga, digamos que eu seja trabalho lá no Banco Santander e sou chamado para ser mesário. Se eu autorizar, mediante pagamento de uma propina, que uma pessoa vote no lugar de outra, eu estou cometendo um crime ali. E é um crime, eu estou agindo enquanto servidor público, agente público. Ok? Porque naquele dia, eu, na qualidade de mesário, eu sou um agente público. Ok? Professor, posso Diga. tirar dúvida? Nesse Pode. item 45, depois desses agentes públicos, se tivesse assim, agentes públicos penais, também seria falso? Sim, agente público para fins penais. Seria falso, porque ele é considerado. Qualquer Tá? tipo, né? É. Ele é considerado agente público para fins, não é agente público penal, é agente público para fins penais, tá? Para fins criminais. Certo. Ok, obrigada. Nada.